No capítulo 8 do Evangelho de João, encontramos um dos momentos mais profundos do ministério de Jesus, a mulher apanhada em adultério, trazida diante do Mestre pelos fariseus, não para buscar justiça, mas para testá-lo. Diante da acusação, Jesus responde com palavras que ecoam até hoje. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Nesse mesmo capítulo, Jesus se revela como a luz do mundo, trazendo esperança e direção àqueles que o seguem. Ele afirma que a verdade liberta e que somente o Filho pode conceder verdadeira liberdade. Essa passagem nos convida a refletir sobre perdão, graça e a luz que Cristo oferece em meio às trevas da vida. Prepare seu coração, pois hoje leremos João 8:59. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só,
porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 8 nos revela a grandeza da graça de Cristo. Quando a mulher foi exposta em seu pecado, a expectativa era de condenação, mas Jesus mostrou que ninguém está isento de falhas. Suas palavras confrontam todos nós. Não temos o direito de julgar, pois carecemos da mesma graça que Ele oferece. Nesse capítulo, Jesus também afirma: eu sou a luz do mundo. Isso significa que, em meio às trevas do pecado e da dúvida, Ele é a direção segura. A verdade que liberta não é uma ideia, mas uma pessoa: Cristo. Essa passagem nos convida a deixar as pedras de julgamento, andar na luz e experimentar a liberdade que só Jesus pode dar. O texto de João 8 nos mostra que todos nós temos falhas e que muitas vezes somos rápidos em apontar os erros dos outros.
Assim como os acusadores da mulher, esquecemos que também precisamos do perdão de Deus. A primeira aplicação é clara. Em vez de julgar, devemos refletir sobre nossa própria vida e aprender a oferecer graça. Outra lição prática é andar na luz de Cristo. Quando seguimos seus ensinamentos, temos clareza para tomar decisões, discernimento diante das tentações e paz mesmo em meio às dificuldades. A verdade que ele proclama não é apenas informação, mas transformação real. Se permanecermos em sua palavra, viveremos em liberdade, sem sermos escravos do pecado. Ao final de João 8, percebemos que o encontro com Jesus nunca deixa alguém indiferente. Alguns o rejeitaram, outros o acusaram, mas muitos creram. O Senhor revelou-se como a luz do mundo, o Filho que liberta e aquele que existia antes de Abraão. Essa verdade nos chama a decidir, permanecer nas trevas ou andar na luz que conduz à vida eterna. Que possamos guardar em nosso coração as palavras de Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade não está nas coisas do mundo, mas em viver em comunhão com Ele. Que esta mensagem renove nossa fé, inspire perdão, traga esperança e nos ajude a caminhar diariamente guiados pela luz do Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra nos ensina em Mateus 5,14, que somos a luz do mundo. Cada vez que você se inscreve neste canal e ativa o sininho, está escolhendo caminhar diariamente na luz da palavra de Deus. E ao deixar o seu gostei, você ajuda para que esta mensagem alcance muitas outras pessoas, levando esperança, fé e a verdade de Cristo a corações que necessitam. Participe desta missão conosco. Inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe a luz que não pode ser vencida pelas trevas.